Olá, pessoal, boa tarde. Estou esperando a Adriana entrar. A gente vai falar hoje sobre abuso, relacionamento tóxico, tá? Terapias. Oi, Bárbara. A Adriana entrou no chat. Deixa eu ver aqui, pessoal, é que eu sou a. Ué, Adriana, você está por aí? Vou te mandar outro convite, tá? Tá recebendo? Agora Oi, sim. tô aqui. Olá, tudo bem? Bem, você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Bom te conhecer. Prazer, agora ao vivo. Agora ao vivo. Dri, primeiro, pessoal, boa tarde, tá? Vocês vão ouvir a história da Adriana, que eu dei uma pequena xeretada na sua página, mas eu achei melhor te perguntar, porque eu achei coisas bem interessantes. Quer dizer, você é terapeuta, né? Sim, Você tem um livro que tem. Parece Amor, mas é Abuso, né? Que é o título da live. É. E eu fiquei curiosa, o fato de ser terapeuta e a publicação do livro, isso vem após um abuso ou vem antes? Como é que é essa cronologia? Não, eu vivi o abuso. Depois que eu entendi o abuso, que o livro chegou. No meu primeiro, quando eu fiz transição de carreira, em 2016, 2017, fiz transição de carreira. Eu sempre fui da área de pessoas, eu era gestora de pessoas, sempre amei pessoas. Mas efetivamente eu não trabalhava como um terapeuta, eu trabalhava como gestora de pessoas. E aí em 2016, 2017, eu migrei de carreira para terapeuta. Tá, E logo que eu comecei a estudar, a me qualificar e a me cuidar, as coisas começaram a ter clareza. sim. E foi aí que eu falei, não, então é isso que eu vivo, então peraí, eu Tá, vou tomar então uma. até então você não tinha percebido o Não, abuso. não. Eu conto no livro e também no meu Instagram tem post sobre isso. Eu descobri que eu vivia um relacionamento abusivo por um post no Facebook. Olha só. Um post de um blog, acho que era Lamorier, o blog. Ele existe até hoje. Era assim, Manual do Relacionamento Abusivo. Eu tenho esse post aqui no meu Instagram Tá. publicado. Manual do Relacionamento Abusivo. Eram 10 slides. Dos 10 eu vivia 11. Eu falava, a hora que eu li aqui, eu comecei a ler, aí eu comecei a chorar. No final do último slide, eu chorava. Eu falava, então é isso que eu vivo, tem nome. Porque eu Sim. fiquei muito tempo, eu fiquei 16 anos nesse relacionamento. Você acha que, de certa forma, você sabia, mas você entrou numa negação? Eu acho que todas nós entramos em negação. Sim, Todas, sim. né? Porque independente se o relacionamento é abusivo, é tóxico, ou se é um relacionamento não funcional, a gente quer tanto que aquilo dá certo que a gente entra em negação. Exato, exato, e justifica, né? Quer A dizer, gente diz, qualquer ah, coisa. não, ele é nervoso. Ah, não, ele tem uns traumas, mas aqui ele é legal. Exato, mas nesse ponto ele é um super É, homem, é um super é, amigo, né? e depois é assim, ah, ele não é bom companheiro, mas ele é um bom pai. E não é Sim, bem sim. assim, né? E E não é bem tem assim. também, né, quer dizer, o abuso, por exemplo, verbal, emocional. Ah, ele me abusa verbalmente, mas ele não me bate, né? Sim,
sim. Não, e também tem, Tati, tem a lógica de que um relacionamento abusivo é só aquele que deixa marcas físicas. Exatamente. Que era isso que eu tinha na minha cabeça. Não, eu não vivia um relacionamento abusivo. Tanto é que eu passei muitos anos dessa relação buscando o nome do que ele tinha. Que eu pensava assim, se ele melhorar, se a violência dele melhorar, se o mau humor dele melhorar, meu casamento melhora, porque a gente se ama. Uhum. Entende? Porque assim, a agressão física mesmo, teve uma de ficar de cara roxa, e depois tinha aqueles micro abusos físicos, Sim. que era o braço roxo, uns apertão na parede. Tanto é que eu sempre falo, né? Hoje tá frio aqui em São Paulo, eu tô de blusa, mas assim, hoje eu Sim. amo andar de alcinha, porque não tem um roxo no meu braço. Mas você se escondia para... Que coisa! Tá. Sim. Como é que foi essa... Na verdade, vamos pegar a sua história. Ele começa com abuso verbal e acaba no físico. Me conta um pouquinho desse relacionamento. Como é que esse abuso vai acontecer? Assim, a minha história, eu acho que é a história de todas que vivem um relacionamento abusivo. O que muda são os tempos, né? Nenhum relacionamento abusivo começa com violência. Nenhum. Ao contrário. Então, Ao eu vivi contrário. eu escrevi o livro exatamente para explicar isso. Porque no livro tem todas as fases. O início, o meio, o fim e o pós, né? Não, eu achei Então, ótimo esse parece amor, mas não é, porque realmente parece um super amor, super intenso, né? O amor mais exatamente, forte. maravilhoso. Então começou maravilhoso. Eu conto no início do livro o nosso primeiro encontro romântico. Foi a coisa mais linda do mundo. Nunca mais eu vivi uma cena tão romântica quanto aquela. Sim. Mas assim, começou o tal do love bombing, que é um abuso. A gente não percebe. A gente acha que aquilo é amor. Tanto é que chama bombardeio de amor. Então, assim, é uma bomba de amor. Então, se é uma bomba, já não é bom. E aí, pessoal, é complicado porque, por exemplo, esse cara ele já vai ler a Adriana e ele já vai detectar o que ela precisa ouvir, o que tem de falta. Então, na verdade, é tão complicado, né, Dri, com o narcisista, porque a gente acaba se apaixonando pelo nosso lado bom, que ele projeta, né? E depois, para tirar, fazer esse luto, é muito difícil, porque é a gente tirando uma pessoa que está copiando a gente também, né? Exatamente. Então, assim, eu mostro no livro, assim, porque o que aconteceu? Eu fui estudar o narcisismo. Eu fui estudar, porque eu tinha muito medo de me relacionar de novo e cometer o mesmo erro de 16 anos que eu cometi. Eu falei, bom, onde foi que eu errei? Nossa, que eu não 16 anos. Que eu não vi. Onde foi que eu não vi? Porque agora que eu tô separada, que eu tô livre, eu não quero errar de novo. Então eu fui estudar. E eu estudei muito, eu fiz muito curso, eu fiz muita aula de psicanálise, muita aula de tudo. E aí eu fui escrevendo, e eu fui mapeando, e eu fui, para quem acredita nessas coisas, eu sou virginiana, então eu fui organizando aqueles pensamentos, tudo nos meus estudos. E eu fui sacando o ciclo. Então, cada coisa que eu lia, eu me identificava dentro daquilo e falava, então isso que eu vivi é isso. Então, eu vivi tudo. Claro que num nível de pequeno médio, né? Eu nunca tive um braço quebrado, nunca tive... tinha abuso patrimonial, mas não foi uma coisa que me faliu. Foi uma coisa que me prejudicou, mas não me faliu. Não foi num nível absurdo, mas todos os tipos de abuso eu vivi. E aí eu fui identificando. Quer dizer, você teve o verbal, o emocional, o patrimonial e o físico também, né? Também. Tudo. E todos eles eu vivi. Por isso que eu li o slide e dos 10 slides eu vivia 11. Eu falava, gente, isso aqui, eu vivo, o nome do que eu vivo é isso, eu achei.
Então, quando eu achei, eu me empoderei, né? Porque eu falei assim, tem essa história que a gente fala, quando a gente vê, não tem como desver, né? Então, Sim, sim. eu vi. Aí você E tem aí que eu... lidar com esse É, reconhecimento realmente do exatamente. que é. E eu Quanto tava... tempo dura, Adri, depois desse primeiro encontro super romântico, Aham, ele te seduzindo ali? A sedução de um narcisista, gente, é difícil de não cair, né? é, Porque é. realmente Assim, é... E foi aí? barra. Foi barra. Depois que eu descobri o nome, o que eu estava vivendo, mas demorou 6, 7 meses para eu conseguir me separar. Me Tá. separar, assim, de uma forma que hoje, né, como terapeuta e como eu faço muita consultoria, faço muitas sessões Sim, para as mulheres se desligarem disso de uma forma segura. Então, assim, para me legal. desligar de uma forma segura, né, eu demorei uns 6, 7 meses. Aí Tá. já tinha falado com o advogado, porque aí vem a manipulação, vou tirar teu filho, Sim, não vou te dar sim, nada, você vai perder a casa. Então, assim, eles sempre acham uma forma de manipulação, seja sim, com você ou com os seus, né? Então, para fazer isso de uma forma mais consciente, menos traumática, mas foi traumática. Eu escrevo no livro, como foi o nosso último Grand finale, tá. não foi nada legal, não Aham. foi nada legal, mas foi como deu. Então, depois que eu vi, realmente foi 6, 7 meses. Mas voltando lá para o início, né? Eles sabem o que eles querem. Sabendo o Uhum. que eles querem, eles buscam a vítima perfeita para eles. Uhum. Né? Então, assim, muitas mulheres entram no meu perfil aqui, dizem assim, eu preciso de ajuda, por favor, me ajuda. Eu sou fraca, eu não consigo. E eu afirmo com todas as letras, eu acho que você pode reconfirmar o que eu vou dizer agora. Eu não conheço uma vítima de relacionamento abusivo fraca. Pelo Não, contrário, verdade, pelo verdade. contrário, nós somos extremamente fortes, nós somos extremamente Uhum. potência. E é isso que eles querem. Porque eles Exato, não têm. Então, exato. quando eu falo isso para a mulher que está ali se sentindo muito pequena, eu falo, não, peraí, você não tem nada de fraca. Olha o que você está aguentando. Tantos anos, tantos abusos. Então, onde está a fraqueza? Exatamente. O Ele que... está se alimentando dessa força, né? Exatamente. Então, assim, existe muita força, só que o foco dessa força é que está no lugar errado. Que Exatamente. foi o que eu fiz. Quando eu vi que 16 anos o meu foco estava errado, eu virei o meu foco, velho, 6 meses eu virei a minha vida. Eu virei a minha vida, né? Você Então, chegou àquele ponto, Dri, de realmente que as mulheres chegam muito, até comentei isso com a Bárbara, né, também na live, de você mesma chegar a não saber mais da sua identidade, a se perder de você, ó, né? eu vou dizer uma coisa. A capa do livro, tá vendo? A mulher tá olhando pro espelho. É muito É, legal. É. e aqui atrás tem eu dentro de um espelho. Isso tem um porquê. E eu vou contar agora o porquê. Eu conto exatamente no livro tudo, mas eu vou contar o porquê que a capa do meu livro é uma mulher bonita, mas com o Sim. coração quebrado, olhando no espelho. Uhum. Eu não sei já quantos anos tinha, já muitos anos, acho que uns 3 anos antes de acabar mesmo o relacionamento. Um dia eu levantei da cama de manhã, eu não sabia quanto tempo mais fazia que eu não me via no espelho. Eu estava Olha, naquele automático, levantar, cuidar do filho, cuidar da casa, suportar abuso, suportar tudo. Mas aquele dia eu acho que Deus, o universo, falou, não, minha filha, você precisa de então, um, você é, precisa de alguma coisa aí. Aquele dia eu olhei no espelho e eu me conectei. E foi tão difícil, porque eu olhei para mim e eu falei assim, em pensamento, né? Uma coisa de Deus, interessante assim. isso que você está falando, né? Foi um nanosegundo, assim. Quem acredita em milagre, acho que aquilo foi um milagre. Um nanosegundo. Eu olhei no espelho, eu olhei nos meus olhos e falei assim: nossa, eu só sei que eu sou Adriana porque eu tenho um RG. Eu era um Olha RG. isso. Assim, por isso que o livro tem a capa do espelho.
Tá. Eu cheguei nesse lugar. Então, eu falo para as meninas, para as minhas clientes, para minhas alunas, gente, se eu sair, você consegue Sim, também, sim. entende? A gente chegou nesse lugar. Eu cheguei a só saber me reconhecer, lembrar de da Adriana, porque eu tinha um RG. Olha que loucura. Que loucura. Quer dizer, você estava há Não, muito tempo no automático tava. mesmo, né? Nossa, eu estava há muito tempo ali naquele abuso, e era abuso de todas as formas, tratamento de silêncio, abuso O tratamento de moral, silêncio, gente, acho que é acaba. terrível, né? É, aquilo enlouquece a gente, porque a gente não entende como uma pessoa que a gente ama está te tratando daquele jeito. Exato, exato. E aí você fica igual uma barata tonta ali, tentando achar um meio da pessoa te ver, da pessoa olhar para você, de falar com aquilo. Gente, Exatamente. aquilo é enlouquecedor. É enlouquecedor, né? Ele Mas aí quando a gente fazia, vai. dentro desse tratamento de silêncio, também muitos fazem a abstinência sexual também para punir a mulher. Ele chegou nesse ponto também? Tá. Não, não. Ali o narcisismo era outra coisa, assim. Essa parte sexual era o contrário, assim, era muito ativa e a cobrança era muito grande e o abuso, Tá, então tinha tanto. também uma cobrança, e quando É, você não é, queria também existia não, uma. existia quando eu não queria, assim, tanto é que tem uma parte do livro que eu conto do abuso marital, né, do estupro marital, que as Sim, mulheres não entendem. Eu também não entendia. Quando eu li aquilo, quando eu compreendi, assim, eu fui no fundo do poço, voltei, eu falei, meu Deus, então nossa, tudo agora está explicado. Porque não se caracteriza, porque a gente tem a ideia muito errada. Por isso que é importante a gente falar, fazer live, sim, texto, sim, post, porque a gente tem duas ideias erradas, né, principais. Uma que relacionamento abusivo é aquele que a mulher tá sangrando, tá de ponto na cara. exato, com as costelas quebradas no É. hospital. E a É, outra que a gente tem do estupro, que ele é aquele homem que pega a gente no beco escuro. E não é. uhum, Tá dentro uhum, de casa. Tá dentro de casa. E muitas vezes ele vem desenhado com essa história de amor que é abuso. Então, assim, ai, mas eu sou seu marido, você tem que fazer. Não, porque sim, sim, se você não fizer, eu vou procurar na rua. Não, e aí chora, dizendo que você não ama mais, nossa, fazendo aquele abuso psicológico, tipo assim, eu não entendo porque você não me quer. Só que ele não entende que antes daquele ato, ele já acabou comigo. Ele nem me deu exatamente. bom dia, ele não olhou na minha cara. Quando olhou, reclamou, xingou. Aí chega uma hora que ele quer, e ele quer daquele jeito, daquela forma linda da que tem na cabeça dele. É muito maluco, né? Então, eu falo muito sobre isso, e foi muito dolorido quando eu entendi todos aqueles processos abusivos que eu Uhum. vivia de madrugada, porque era uma coisa maluca. Eu dormia e quando eu acordava, o que é isso aqui? Sabe? Gente, É, que então terrível. é terrível. E eu não sabia o nome daquilo. Eu não sabia por que que tinha que ser daquela forma. Porque depois, como era muito manipulador, Ó, a quando Bárbara ele via que está falando que viveu isso também, né? exatamente. Então, assim, e aí, quando ele via que eu ficava chocada com aquilo, que aquilo me fazia muito mal, ele chorava e falava assim: ah, eu não vou fazer mais, é porque você me provocou, você encostou em mim, eu não quero que seja assim. Só que daqui 15, 20 dias estava fazendo de novo. E eu não compreendia. Sim, sim. E você dava desculpas, você dava um jeito de justificá-lo, de falar, de colocar a culpa em você mesma? Você acha que você chegou a se culpar? Sim, com certeza. Porque eu, como esposa, né, a esposa do lar, eu falava Sim. assim, mas eu não tenho vontade, eu não quero, ele é homem. Todo esse pensamento patriarcal machista que estava na Sim, minha veia, que também eu tive que me limpar desses conceitos. Não foi só do abuso que eu tive que me limpar, eu tive que me libertar do meu autoabuso. uhum, É um uhum. processo muito longo, Sim, né?
Sim. Eu vou agora, para esse ano, agora maio, faz 5 anos que eu tô liberta. Mas faz 5 anos que eu tô me limpando, Aham. né? Assim, quando a gente menos espera, aparece um gatilho. Parece uma coisa. Onde estava escondido isso aqui que eu não percebi, né? Então, é Você chegou constante. a ter um relacionamento saudável depois dele? Ou você preferiu Conseguiu, ano ficar passado. sozinho? Não, Conseguiu? não. Consegui. E eu quero muito, né? Ainda ter alguém. É uma coisa minha, assim. Eu sou essa pessoa que gosta Sim, de ter um sim. companheiro, de ter uma família, virginiana, com ascendente em câncer. Então, é essa coisa. E eu tenho que lidar com isso. E aí eu fui me limpando, fui me entendendo lá fora, entendendo aqui dentro. E o ano passado eu falei, eu quero experienciar, eu quero ver o quanto eu tô curada. Foi assim, um laboratório para mim. Eu me pus à prova, mas Uhum. conscientemente. Eu falei, eu tô pronta. E aí eu fui ver o quanto eu estava pronta. E tive um relacionamento saudável, foi muito bom para mim, muito bom. Só que aí, num determinado momento, eu quis terminar. Tá. Porque eu falei, já deu, assim, era o que eu queria saber sobre mim, era o que eu precisava. A pessoa ainda não estava num lugar que, para mim, seria o necessário para estar do meu lado, né? Então, Legal. assim, Tá. a gente vai se relacionando e a gente vai olhando o outro sem romantização, que foi uma coisa também que eu aprendi Exato. a fazer, viver sem Exato. romantizar, né? Então, olhando ali aquele dia a dia, aquela situação, não era uma pessoa abusiva, pelo contrário, uma graça, mas não estava dentro do que Uhum. como pessoa, como Uhum. mulher, queria para mim, né? Certo. Então, consegui. Então, assim, hoje eu tô pronta, plena, para que se aparecer alguém, eu sei o que eu quero, eu sei o que. Não tenho medo de me relacionar, porque aquele medo foi embora, porque eu cuidei disso, né? E Dri, me diz uma coisa, antes dele, você chegou a ter um outro relacionamento abusivo, algum namoro antes do seu ex-marido? Você acha que é um Então, padrão, né? Quer dizer, algo que você tinha como repetição? não, não. Na verdade, assim, em terapia, eu descobri, né, que eu buscava o abuso por uma questão minha, minha. Uhum. Aconteceu um fato na minha vida que eu me puni, então ali ficou rodando um download que eu falei, eu mereço ser punida. E então eu não ficava nos relacionamentos que não iam me abusar. Sabe Sim, assim, até foi muito deveriam louco. parecer enfadonhos, chatos, né? Exatamente. Então, assim, eu namorava muito rápido, rapidamente eu identificava que aquela pessoa não ia ser o que eu precisava, que era o abusador, né? Sim. Então, quando eu encontrei esse cara, o meu sistema acho que falou assim: é esse que vai fazer você penar, entendeu? Olha, pessoal, que importante o que ela está falando, né? Como inconscientemente ela já tinha essa É a necessidade de uma ressonância. autopunição, né? É a ressonância. Por isso que eu acho que quando eu me libertei, veio toda a clareza, eu falei assim: eu preciso identificar onde estão esses lugares que aceitou esse abuso. Porque, Tati, assim, é doído o que eu vou falar agora, né? As pessoas às vezes se revoltam quando eu falo isso em terapia, falo isso em aula e falo em live também. A culpa não é só do outro. Concordo. Você entende? Se Sim, ele abusou de mim, foi porque eu permiti. sim. Mas onde foi que eu permiti? Por que que eu permiti? Para que que eu permiti? Isso são perguntas Uhum. de análise, de terapia, de psicanálise, Exato. né? Então, assim, De eu voltar entendo lá para trás e entender o que é que aconteceu exatamente, para que eu precisasse buscar um exatamente, abusador, né? Para esse exatamente. autoabuso acontecer, Sim, né? porque a gente só acha os personagens perfeitos para a gente fazer os nossos atos. Os roteiros que a gente precisa É, fazer.
Não é que a gente acha Exatamente, que a gente precisa. exatamente. Né? Então, o que houve foi isso. Então, quando eu percebi tudo, onde eu estava, eu falei, eu preciso buscar esse BO aqui dentro de mim, aonde, porque assim, eu não venho de um lar abusivo. Claro que muitas de nós vêm de um lar abusivo. Então, aprende a amar com Sim, abuso. Esse não sim. era o meu roteiro. Eu não vim de um lar Ah, abusivo. Eu vim de um lar saudável, assim, dentro do contexto sim, dos lares, sim. né? Mas não tinha violência, não tinha abuso, não tinha nada. Meu pai era um cara, assim, dentro de casa, extraordinário, né? Meus irmãos também, até hoje, não tem histórico de abuso. E eu falava assim, da onde foi que eu tirei isso, né? Uhum. Então, é isso. A gente não pode só ficar nesse lugar de vítima. Eu também digo isso para quem eu atendo. A gente não pode e não deve ter tatuado ou um LED na testa dizendo assim, abusada. Porque Sim, sim. parece que aí tudo que a gente vive é assim, porque eu tenho o dedo podre, porque eu não tenho Exatamente, eu sorte. só encontro pessoas que são assim, né? É, Coitada de mim, mas na é, verdade você já está identificando e opa, né? é, Já consegui perceber que ele vai ser um abusador. Então, você tem exatamente. toda a razão, você é protagonista sim dessa história, né? Exatamente. Então, assim, você vê da onde eu saí, né, de uma mulher que não era um RG, para essa mulher que está dizendo assim, cara, eu identifiquei aonde eu também estava permitindo abuso, aonde também eu abusava de alguma certa forma, porque a gente se Sim, contamina. sim. Eu nunca fui uma pessoa, por exemplo, ciumenta. Nunca tive esse perfil. Nunca. Fui sempre de boa. As minhas amigas, meus amigos Ah, vinham em casa, chamava minha mãe de mãe. Eu adorava, eu nunca tive aquela coisa, não é meu, nunca tive. E eu me vi no final da relação extremamente ciumenta, mas aí eu percebi que olha, aquilo era uma doença. Eu me sim. contaminei, era um padrão Uhum. dele que eu assumi para mim. E ele Como me é que era cobrava. ele em relação a você nesse sentido de você poder ver sua família, seus amigos, você poder ter seu trabalho, fazer suas coisas? Ele era controlador? Não, padrão do. É o Padrão. padrão. Gente, isso Padrão. é típico, assim, não É vai ter que típico. não seja. Por isso que eu falo no livro, eu mostro, né, o item, Sim, faz o checklist aqui, você vai ver se você tá ou não. Então, assim, porque a não primeira que ele coisa que o não abusador vai fazer, né, Dri, te isolar. é te isolar, gente, para que você realmente esteja à mercê dele, né? Então, Sim, ele começa já a falar, não, essa amiga não presta, sua é, mãe não é legal, então, é, e tem mulheres que vão é. ficando realmente totalmente sozinhas, É, né? de uma certa forma, eu fiquei sozinha, assim, não da minha família, porque isso eu não abri mão, isso foi muito Uhum. forte, e ele sabendo que isso era muito forte para mim, ele não declarava a guerra Tá, contra a minha família. tá. Eles são muito inteligentes. Então, é Sim, assim, ele batia, soprava, ele batia, soprava, né? Agora, com a amizade, por exemplo, eu saí do meu casamento sem quase nenhum amigo. olha Assim, aí. É. hoje, já hoje, né, fazendo já 5 anos, eu tô reconstruindo minha rede de amizade. Sim, sim. O que é Eu, mais difícil, porque na hora de sair, é tão importante que você tenha uma rede de proteção. sim, mas aí eu tinha minha família, Ai, né? que bom. E eu tive uma grande amiga que ficou do meu lado, que era amiga do casal, mas acho- das pouquíssimas que teve clareza e falou, não, eu vou ficar do teu lado. Eu sou muito Sim. grata a ela, muito grata até hoje por ela ter me dado a mão e falar, vem, vamos lá. Sou muito grata mesmo. Então, e ele não conseguiu quebrar o meu vínculo com a minha família, por exemplo. Eu era distante da minha família, mas não assim, eu não ia ver tanto. Por exemplo, Ah, para ir no Natal, a gente ia, mas antes tinha uma discussão. Então eu já chegava lá triste, incomodada, mas eu ia, sabe? Mas aí na sim. Páscoa não ia, porque ele inventava uma história. Mas assim, eu sempre Tá. ligava, eu não estava presente fisicamente, mas eu não quebrei o contato com a minha família. Ai, que Tanto é que bom. quando aconteceu, né?
a minha família ficou horrorizada, porque eles não sabiam o que acontecia. Eles achavam que o meu casamento não era bom pela minha cara, pelo meu cansaço, pelo meu Sim. desânimo. Eu sou uma pessoa extremamente alegre, sorridente. Ah, Eu sou pra fora e e eu de era. repente Tava, eles te viram com uma outra imagem, né? e aí, quando eu contei o que estava acontecendo de verdade, que eu tinha rompido o casamento, e todo mundo ficou horrorizado, dizendo, meu Deus, por que você nunca falou? E eu não falava para ninguém, eu não falava para amigos, eu não falava para ninguém. Um ou outro mais próximo que pegava ali um abuso no ato, um grito, um xingo, Sim, percebia. Mas assim, sim. a família mesmo, não sabe. Grande parte dos amigos não sabia. Eu tô vendo aqui que subiu algumas pessoas que me conhecem desse tempo e talvez agora esteja ouvindo a verdade. Estejam entendendo, né? A verdade minha, né? Porque a dele ele contou lá e ficou. Exato, exato. Que é a fase da difamação, que não é fácil. A gente, Terrível. a gente tem que lidar com muitos abusos para se libertar. Não só o do relacionamento, mas esse pós. Por isso que no livro eu também falo do pós. Porque se eu não tivesse firme no pós, ele teria me resgatado. Sim, Assim, sim. eu sofri um hovering dele. Para quem não sabe o que é hovering, é a tentativa de te sugar de novo para a relação. Depois de 2 anos de separada. Eu estava terminando o livro, eu não tinha uma história de hovering para contar minha. Eu ia pegar de alguém como testemunha, referência para você como colocar. referência. Mas eu vivi. Ele não Olha, quis voltar como marido e mulher, mas ele me quis como amiga, como confidente, como braço como é que foi direito. esse momento para você? Olha, hoje eu dou risada, mas eu confesso assim, que quando chegou, eu fiquei meio atordoada. Eu falei, peraí, eu fiquei ali uns 3 dias. Eu escrevo no livro, assim, eu fiquei uns 3 dias tentando entender qual era a tática. Qual era a tática? O que verdadeiramente era aquilo, né? E onde que eu me cabia dentro daquilo? Se eu ia aceitar aquilo ou não, entende? Qual eram os pós e os contras daquilo. E aí era 3 dias, foi 3 dias, tá? Eu fiquei ali, eu comigo, dando volta, e eu falei, não, isso é hovering, você tá louco. E aí eu liguei pra ele e falei assim, não me ligue mais. Eu não sou sua amiga, eu sou sua ex-mulher, mãe do seu filho. Você só trata comigo coisas do seu filho, que é a pedra cinza, né? Sim. Que eu faço até hoje. E eu sou assim, eu falo que eu faço uma pedra cinza brilhante, porque realmente eu não tenho problemas. Ele não sabe quem eu sou hoje, ele não sabe o que eu penso, ele não sabe nada sobre mim. Se ele vai ver essa live, vai ser porque alguém vai mandar para ele, porque ele é totalmente bloqueado em tudo que é meu. Ele só não é bloqueado no meu WhatsApp, mas até o status do meu WhatsApp ele não vê. Entende? E eu liguei para ele, falei assim, não cabe mais esse tipo de relacionamento entre nós. Nós somos ex-maridos. Eu não sou sua amiga. E aí eu amiga. imagino a raiva narcísica dele nesse momento, né? Na hora ele não falou nada. Ele falou ok e acabou. Assim, tanto é que assim, hoje assim, a gente não se fala mesmo. A gente fala coisas básicas, ó. E trata tudo por WhatsApp. Dificilmente a gente se fala pessoalmente. Eu pego meu filho na porta, entrego meu filho na porta e às vezes nem boa tarde, nem boa noite. Dri, só para as pessoas entenderem, né? O que, na questão da humilhação, o que ele falava para você? Dá alguns exemplos para a gente. Ele te diminuía intelectualmente, fisicamente? Como é que era esse abuso? Nossa, demais, demais. Assim, tanto que eu cheguei a não saber mais quem eu era. Tanto é que eu conto, né? Agora eu conto que depois que eu saí desse abuso, assim, é muito maluco da parte deles deixar a gente doida. Então, quando eu falo assim que a gente é muita coisa e é o que eles querem, é pura verdade. Sim. Porque no começo ele falava assim pra mim, nossa, você
é tão inteligente, você é descolada, você é social, aonde você Aliás, chega. foi isso que atraiu Sim, ele para você. É exatamente isso. Senão ele não teria te escolhido, né? exatamente. Assim, você. E eu sou isso, né? Você vê, a gente conversou duas coisas, parece que a gente já se conhecia. Não, tudo bem, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. Eu sou essa pessoa. E aí, no decorrer do tempo, assim, ele me chamava de pamonha. Ah, Nossa. você não toma atitude pra nada. Você é uma pamonha. Aí, quando eu tomava atitude, né? Porque aí ele me repreendia. Eu falei, não, mas eu não sou uma pamonha, então eu vou agora agir. Aí eu agia. Aí ele falava assim, você não me respeita, porque você passa por cima de mim. E eu falava, meu É, Deus, e aí? O que eu sou, o então? que que eu faço, então, né? E Que assim, coisa. eu falei no início da live que eu era gestora de pessoas, né? Eu era gestora de pessoas uma instituição financeira bem grande. Eu tinha uma equipe de 20 e poucas pessoas e tudo mais. E olha aí, E pessoal, uma mulher independente, bonita, quer dizer, então é importante isso, é né? importante. E É, isso me fazia também, sabe, Tati, não achar que eu estava num relacionamento abusivo. sim, Porque na sim. minha cabeça eu não me enquadrava. Porque, Aham, de novo, a gente acha que relacionamento abusivo é aquela mulher que não tem dinheiro, é uma mulher que mora num lugar exato. sem estrutura, Numa né? periferia, que é Numa periferia, que estudada. é o que a É, gente via, né? Porque hoje já não está mais assim. Via na TV, né? exato. Hoje já não. Hoje a gente já vê artista, já vê Uhum. gente, mulher bem empoderada no sentido financeiro, sofrendo abuso. Mas na minha estadia casada não era. Teve Então, aquele assim, caso terrível, Dri, daquela atriz que o marido esmurrou ela. Esqueci o nome dela agora. Esqueci. Mas tem até um vídeo no meu canal. Ela veio a foi a público e falou. Luísa, né? A Luísa? Foi a Luísa Brunet? Luísa Brunet também, né? É, Aliás, então, uma estatística que eu vi hoje, hoje, cresceu 10%. Eu vi hoje uma estatística, em São Paulo, cresceu 10% o número de feminicídio. então, é Você está em assim. São E Paulo? estou em São Paulo, estou na Zona Bem, Sul de São Paulo. tá. Então, assim, eu, por exemplo, eu chegava em casa e falava assim, nossa, minha equipe bateu a meta, a gente ganhou tal bônus. É, aí ele me olhava assim. Ele devia te odiar nesse momento, né? Eu acho que até hoje, assim, mas tudo bem. Isso É, é dele, não é meu. Então, assim, eu falava assim, ai, não sei o quê, eu ganhei um bônus, assim, teve lá um negócio, eu não fui promovida, mas eu ganhei um bônus salarial, não sei o quê. E aí ele era muito cruel, porque ele falava assim, se você... Bem cruel mesmo. E eu falo isso no livro de uma forma bem nossa, eu dolorida. vou comprar seu livro hoje. Minha mãe, que está aqui no chat, ela lê. Porque é o Vidre que só tem e-book, né? Não, ele tem o físico, Ah, eu vou esse aqui, comprar o físico, então. que tá no Mercado Livre. O link tá na minha bio. Tá no Mercado Livre. E tem Kindle e tem PDF. E Tem para as minha mãe, três eu vou versões. comprar o Kindle, que ela gosta de ler. Tá. O link Mas tá na bio. E desculpa, aí eu te interrompi. ele falava assim, Tati, pra mim. Ele me olhava e falava assim, mas de um jeito que eu não sei nem reproduzir, mas muito perverso. Ele falava Sim, assim, se sim. você fosse assim, moreninha e tivesse um cabelo assim, não fosse bonitinha, queria ver você ganhar esse bônus. Ai, que horror. E aí eu ficava sem ação. Aquilo me matava por dentro. Meu Deus. E eu vou te dizer que me matava mais pelo comentário machista, racista, Sim, tudo sim. dele, do que propriamente eu não ter um elogio dele porque eu ganhei um bônus. Você entende? Então, eles deixam a gente meio doida. Tipo assim, mas peraí, o que está acontecendo aqui? E E a vai te diminuindo. incapacidade de estar, né, gente? Porque o bonito do relacionamento saudável é esse torcer pelo outro, é ficar feliz.
né? Quer dizer, é justamente o oposto. Então, olha o que isso traz para ele no momento em que você fala uma coisa importante para você, que é muito Exatamente. importante, né? Ele precisa te destruir, né? Então, não, assim, o propósito deles é não ter ninguém próximo deles Exato. que seja alguém maior que eles, entende? Até Ou porque, igual. mulheres, é tão complicado porque chega um momento que a mulher acaba realmente acreditando que se não for com esse cara, não vai ser com nenhum. Porque ele aguenta ela, ele atura ela. E ele falava pra mim, ele falava, você é difícil, se não for eu, o que vai ser de você? Ele chegava a falar assim, se eu não tivesse aparecido na sua vida, o que você seria hoje? Ah, que absurdo, quer dizer, você tem que dar Exatamente. graças a Deus que você encontrou esse Deus grego na sua Esse vida, Deus né? grego, exatamente, porque eles se acham isso, né? Eles Sim. vendem isso pra você, que eles é Que tudo e você é loucura. nada, e você é nada. E dê graças a Deus que você está com ele, porque qualquer uma poderia estar com ele, mas ele ainda está Sim, escolhendo você. sim. Ainda. Dri, explica para as mulheres do chat, que eu acho importante isso, tem muita mulher que não sabe, essa parte do silêncio realmente, que é terrível. É assim, é tenebroso. Bom, cada um faz de uma forma, né? Mas assim, o meu era de uma forma já mais no final. Assim, ele acordava, tipo, no final de semana, acordava, tipo, meio-dia. Aí eu já tinha filho, né? Então eu não acordava meio-dia. Eu acordava com o filho. Eu Sim, não podia deixar a criança fazer barulho para não acordar ele, senão ele acordava virado no giraia. Então eu ficava amanhã ali controlando aquela criança para não fazer barulho e fazendo as coisas da casa. Quando ele acordava meio-dia, o almoço estava pronto. Eu punha o almoço na mesa, ele levantava, ele fazia o prato dele, ele almoçava, ele não falava comigo. Eu almoçava, eu levantava da mesa, pegava meu prato, punha na pia. Quando eu estava em pé na pia, ele olhava para mim assim e falava assim: eu já te disse bom dia hoje? Aí ai eu meu fazia Deus. assim: não. Então bom dia. E me dava um selinho daqueles mais que nem precisava dar e saía. Agora, gente, imagine a cabeça dela nesse momento. De o que é que está acontecendo, né? E assim, isso é o crítico, né? Assim, eu tô falando já de uma fase crítica, mas para quem tá aí no início de um relacionamento, vamos falar dos mais comuns e dos sutis, né? Que é Uhum. mandar mensagem, você manda a mensagem, a pessoa não responde. E Homem, não é não responder porque tá ocupado. Que, por exemplo, agora, se alguém me mandar mensagem, eu não vou responder. sim, Sim, sim. né? Não é uma coisa assim que a pessoa então tem que responder no mesmo momento. Não, mas é uma coisa assim de um sumiço que te dá uma ansiedade, né? Uhum. Então, assim, perceba que o tratamento de silêncio é um tratamento de choque de ansiedade. Sim, Porque, sim. então, assim, a pessoa marca que vai chegar a tal hora e some. Não chega. Não dá notícia. Aí quando aparece com uma história milaborante. Porque furou o pneu, Uhum. acabou o combustível, Sim. tive que socorrer o vizinho, tive que ficar até mais tarde. Umas histórias que você fala, você até acredita, porque eles são tão inteligentes para contar a história. Convincentes, né? É, Mas como mentem os mentem narcisistas? demais. Impressionante, Demais, né? demais. Então, esse tratamento de silêncio é terrível. Então, assim, você querer conversar uma coisa e a pessoa olhar para tua cara e não te dar resposta. Isso não é um comportamento de não quero discutir. Isso é um comportamento de tratamento de silêncio. Sim, que é até um sadismo aí, nesse silêncio, Exatamente, né? exatamente. Então, para quem está aqui, né, observe isso, assim, nas relações, e não é só de marido e mulher, né? Assim, a gente tem pais Sim, abusivos, a gente tem irmãos abusivos, a gente tem chefes abusivos.
chefe que a Sim, gente entra na sala, fala uma coisa importante e ele finge que você não existe. Isso é, exatamente. né? Terrível, Exatamente. humilha, né? É muito ruim mesmo. É muito ruim, né? Então, é isso, assim, o comportamento do outro tá te causando um incômodo, uma ansiedade, um- uma situação de Uhum. inquietude. Pare e pensa. Isso Exato. eu falo sempre, assim, tá, mas como é que é isso pra você? Porque, assim, tem situações que a pessoa some, você já tá acostumada mesmo, que a pessoa, porque o cara se mete lá no meio do mato, ele vai pescar, e aí ele Sim, aparece só no outro dia, porque é onde tem sinal, é uma coisa. Você tá ciente, você tá segura, exato, exato. né? Você tá informada, é diferente. Então, assim, é o que está te causando a atitude do outro. O que a atitude do outro está te causando? Se está te causando esse embrulho de sentimento, não é saudável. Uhum, É uhum. simples assim. E é o As momento pessoas. para parar, analisar, realmente pensar, se observar, né? Hoje eu recebo muita pergunta assim, então como que é um relacionamento saudável? Né? Aham, Porque eu falo tanto do tóxico, do não funcional, do sim, abusivo, que principalmente quem é mais próximo de mim, aqui na rede ou na minha vida pessoal, falo, tá, Adriana, então me fala aí, como que é um relacionamento saudável? Mas assim, é muito simples. É isso, eu digo, é um relacionamento que flui. Você não tá sim. tensa, você não tá contraída, você não tá com palpitação. Só palpitação boa, Exato. claro, né? Exato. Existe, Palpitação existe normal. o respeito da parte de ambos, existe o ceder da parte de Exatamente. ambos, o limite, né? O meu limite o outro sabe, o limite do outro eu sei. E a gente conversa sobre tudo, né? Exatamente. Assim, lógico, vai ter situações que para você não tá legal. E aí é uma questão de escolha, igual foi o meu relacionamento. Como você Chegou um falou, era momento. saudável, mas para mim não era aquilo que eu queria, né? Exatamente, chegou um momento que Sim. eu conversei e falei, olha, eu gostaria de um relacionamento assim, 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 assim. E não é o que você consegue Uhum. e você tá pronto e você não é essa pessoa que vai chegar lá comigo. E tá tudo bem. Não tem problema nenhum, Exatamente. né? Exatamente. E Então, pode assim, ser um amigo seu, né, Dri? Pode ir para um exatamente. outro tipo de amor, né? Para um outro caminho. Exatamente. Exatamente. Então, assim, esse relacionamento que você tem mais te aflige, mais faz você chorar, se sentir mal, se sentir invalidada, se sentir inadequada, não é um Uhum. relacionamento para você. Não lute por ele, porque ele não é uma coisa para se lutar, né? Exato. Porque um Exato. relacionamento não é uma luta. As pessoas precisam entender isso, tirar o Hollywood da cabeça, os Uhum. romances da cabeça, de que, o amor venceu, a princesa foi resgatada, E como a porque gente vê isso desde pequena, a gente né? A não, é gente até tem essas hoje, informações, Tati, até né? hoje, assim, o Sim, patriarcado acabou com as relações. E eu não digo sim, só as amorosas. Até mesmo os homens sofrem com esse patriarcado. com certeza. A gente está vendo agora, assim, eu não estou acompanhando, mas o povo tem sede de informação e fica me mandando as coisas querendo saber. Aham. Mas assim, tá tendo aí um negócio de casamento à cega, não sei o quê, e eles ficam me mandando as coisas, né, que acontece lá. Então, assim, segundo me consta, tem um cara que, assim, ele é um nada, ele é um desempregado. E ele falou pra moça, pra duas que, teoricamente, Tá. vão escolher ele, dizendo que elas tinham que lutar por ele. Tipo assim, vocês têm que fazer aí com que eu te escolha. Como assim? Quem é você? Gente. E ele é sincero com ela sobre ser desempregado? Ou Não, ele. o mundo inteiro sabe que ele é desempregado. Ele, assim, então, assim, tá na cara. Assim, a questão ele é ser desempregado. Assim, eu ainda fiquei, eu não vi só coisas que eu recebi. Eu fiquei pensando, gente, como que uma pessoa, assim, vamos analisar, né? Que eu sou essa pessoa, vamos analisar. Como que uma pessoa, um homem, se declara um desempregado?
Qual é a sua função na vida? Sou desempregada. Não, você não é um desempregado. Exato. Você está desempregado. Até agora, você é o quê? Você é faxineiro, você é pedreiro, você é médico, você é advogado, só que nesse momento você não está atuando. Não, a questão é, ele fala de boca cheia, eu sou o desempregado. Então, assim, e está procurando um casamento. Ele não está procurando um casamento, está procurando um cabide. Exato. E é isso que as pessoas precisam entender, as mulheres principalmente precisam entender. Entendeu? Claro que eu posso encontrar amanhã um cara super legal desempregado. Mas assim, a questão não é ele estar desempregado. É o que ele está fazendo com isso. Claro, porque o casal juntos, eu acho que pode acontecer do homem perder o trabalho, a mulher sustentar, não tem problema nenhum se isso for, né, uma luta dos dois, eu acho que faz parte. Mas você entende que já começa os microabusos desde o início? Eu falo hoje, né, que se eu encontrasse hoje, nesse exato momento, uma pessoa como meu ex-companheiro, hoje, ele não passaria comigo do primeiro encontro. Olha. No meu primeiro encontro, eu lembro os detalhes, como foi, onde foi, tudo. Eu lembro exatamente. Pouco de fadas, né? Se fosse hoje e eu tivesse o mesmo encontro, ele não passaria na minha vida daquele primeiro encontro. Perfeito. Olha o saudável aí, sabe? Né? Perfeito. Porque assim, ele me deu todas as armas. Ele me deu. Ele falou coisas, ele falou histórias, ele descreveu coisas que eu ia olhar hoje e falar assim, B.O. E eu ia pegar minha bolsa, ir embora e nunca mais ele ia me ver. Você entende? Entendeu? Porque eu falo, assim, meus posts, eu falo, eles deixam sinais, aprendam a ler, aprendam a ver. Que é o livro nasceu, né? Que a gente fala em inglês, que são o livro nasceu para isso, para mostrar para as mulheres, e para homem também, tem homem que lê o livro, não é só para as mulheres, que eles deixam sinais, as entrelinhas, porque eles não conseguem mentir o tempo inteiro. Tem momentos que assim, ele mostra a verdade dele. Aliás, eles mostram o tempo inteiro, só que como eles mentem muito, fica oscilando. Então, assim, se eu encontrasse uma pessoa como ele, ou ele mesmo, hoje, eu ia olhar, eu ia ouvir tudo aquilo. Você já ia identificar e falar, não, quero longe, né? Exatamente. Assim, e como eu faço, assim, falei pra você, assim, eu estou aberta a relacionamento, eu tenho aí umas situações na minha vida, e aí eu olho e falo, opa, esse aqui não dá não, entendeu? Olha, que legal, quer dizer, você tá bem com você e você, né? E se aparecer alguém para acrescentar, ótimo. Ótimo, né? Assim, isso não aparecer, ótimo também, sabe? Isso é o saudável, né? Não é querer. A gente tem muitas mulheres que acham que precisam de um homem na vida delas. Elas não podem ficar sozinhas? Não, a gente pode. E aí é a porta do abuso, né? Exato. Porque assim, a gente tá tão sedenta para pôr alguém que qualquer alguém serve. Exatamente. Exatamente. Porque, aí ele me quis, então, vamos lá. Né? E existe isso, assim. E eu também vim desse lugar, sabe, Tati? De achar que eu tinha que ser escolhida. E ele me escolheu. Então, ok. Se ele me escolheu, então, ok. E eu tive também que desconstruir isso. Esse meu último relacionamento foi muito esse lugar de dizer assim, não, eu posso escolher o que eu quero. Não é porque ele é legal, porque ele não é abusivo, porque não é só não ser abusivo. E eu também desconstruí isso com esse relacionamento. Porque eu entrei num lugar e disse assim, se o cara não for abusivo, já tá bom. Não. Não, exato. Não. Exato. Entende? Tem muitas coisas para além de não ser abusivo, é o mínimo. É o mínimo. Exatamente. Então, assim, eu também vim caminhando. Às vezes, mas como é que você conseguiu ser essa pessoa? Assim, eu fui realmente, eu falo que eu fui no inferno, conheci lá todo mundo, a galera, consegui achar a porta, entendeu? Saí,
e fui entender o mapa daquele lugar. Sim, Entende? sim. O que me levou para lá e o que me tirou de lá. Então, assim, se as pessoas não fizerem esse movimento, elas ficam no mesmo ciclo. Assim, eu atendo mulheres assim, que querem sair do relacionamento abusivo. Só que chega um momento da terapia que elas não dão continuidade. Comigo acontece a mesma coisa. Porque é um lugar de dor. Porque você diz, mas como Exato. é que eu vou largar aquela Adriana lá? Entende? Não. Você precisa escolher. Porque se você não largar, Exato. ela vai ficar ali. Entende? Você tem que ter essa coragem, essa predisposição para olhar para frente. E é uma coisa que eu sempre falo, assim, olhe para frente, não olhe para trás nunca mais. Não Uhum. olhe para trás, porque se você olhar para trás, você pode conectar alguma coisa. Sim, sim. Então, a dica, tem muitas dicas aqui importantíssimas. Não olhe para trás e se escolha todos os dias. E não ache que você é uma coitada porque você não tem um homem do lado. Exato. Ou um coitado porque você não tem uma Você não tem mulher do uma lado. mulher. Exatamente. Porque isso não te Exatamente. valida. A sociedade foi criada mostrando pra gente que a gente só tem valor se a gente tem alguém. Mas isso é um Sim, grande erro. sim. Isso é um grande chamado para o abuso. Né? Uhum. A gente tem muitas histórias, desde sempre, desde o tempo imperial, de que as mulheres, o pai escolhia o marido da mulher. Quem levava a mulher era quem pagava mais. Então, assim, a gente Sim, sempre foi um sim. objeto. Nós estamos em 2022, a gente precisa parar de achar que isso é Exatamente. normal. Exatamente. Né? Hoje Exatamente. a Quando gente só não tem um isso vai dote. acabar, né, Adriana? A gente só não Olha, tem um dote. Hoje tá tão cruel, Tati, que a gente paga o dote. exatamente, a gente paga. Exato. Dri, me diz uma coisa. Para as pessoas que quiserem o livro, então tá no Amazon, né? Tá. Tem o link na minha bio, tem lá o link de todos os Entrem lugares. lá, Então então. tá lá. Se você quiser o físico, tá o link do físico. Se você quiser o PDF, tá o link do PDF. Se quiser o Kindle, também tá o link do Kindle. E também na minha bio tem 2 e-books gratuitos Ah, que que eu, legal. que eu produzi diante desses estudos todos, né? Sim. Eu tinha muito material. E então tem um que chama Manipulação, é gratuito, é só você baixar. E o outro que fala dos 5 tipos de abuso, que são os 5 tipos de abuso que está contemplado na Lei Maria da Penha. Legal. Porque Legal. existe muita coisa, Tati, das pessoas falam assim, nossa, eu não sabia que isso era um abuso. Por Sim. exemplo, Sim. principalmente o abuso patrimonial. Patrimonial. Sim. Tem muita coisa que a gente vive que a gente não acha que aquilo é um abuso. Exato. Por exemplo, assim, eu vivi essa história e eu conheço muita gente que vive, inclusive estou vendo a atual vítima dessa pessoa viver isso. Eu de longe estou vendo. Então, Tá. muito simples assim. Eu tinha um carro. Tinha um carro. Sim. Aí a pessoa não tinha um carro. Aí, de repente, a pessoa falou assim, deixa eu dirigir, você tá cansada. Deixa eu dirigir, você tá tensa. Deixa eu dirigir. Quando eu vi, eu já não dirigia mais. Do dia pra noite, começou uma história assim. Eu vou ter que ir pra não sei aonde, então eu vou te deixar no metrô. Você vai pro seu trabalho de metrô, né? E ok, eu vou ficar com o carro, porque eu preciso do carro. Ok. Quando eu vi, eu tava indo e voltando de metrô. E a pessoa com o carro. Que raiva. Mas isso é feito de uma forma tão amorosa que é um abuso. Você entende? Assim, quando eu vi, sabe o que eu tava ouvindo? Que eu não sabia dirigir. Meu Deus, que absurdo.
Que absurdo. Entendeu aonde vai? E isso é um abuso patrimonial junto com o psicológico. Sim. E não Sim. não fui só eu que vivi isso. Eu já escutei várias histórias de várias mulheres falando a mesma coisa, a mesma fala, tipo assim, ai, você fica muito tensa dirigindo. Ai, que não sei o que, deixa comigo. Tá. Entende? Eu Manipulando para... Sim. cheguei ao ponto que ele não tinha carro, ele era recém-tirado carta, ele não tinha experiência. Eu que falava para ele, pega o carro, eu tô do teu lado. E ensinei as manhas da Sim. direção. Depois de uns anos, eu ouvia que eu não sabia dirigir. Gente. Então, você entende? Assim, é tudo muito misturado. Você perguntou assim lá, mais no começo, como é que foi? Foi primeiro esse, primeiro aquele? Não tem primeiro esse, primeiro aquele. Vem tudo junto. Sim. Só o abuso físico, né, a violência física, que vem mais para frente. Mas o psicológico, o moral, o patrimonial, eles meio que andam bem juntos. Bem juntos e o físico. E assim, provavelmente vai vir o físico se esses existem, né? Exatamente. Por exemplo, o moral. Você vai num restaurante com a pessoa pede o prato lá que ela quer, e ele fala assim, mas você vai pedir essa saladinha, né? Você não vai sair da dieta, né? Você entendeu? Então, isso é abuso moral e psicológico. Claro, claro. Só que é tudo micro. Você não entende. Você acha assim, ele tá cuidando de mim, ele tá preocupado com... Porque eu comecei com uma academia nova. Porque eu comecei um processo de detox. Então, assim, ele tá cuidando de mim. Exato, exato. Então, assim, a gente precisa tirar essa romantização do abuso. A gente romantiza abuso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Porque a gente não foi ensinada a ter relacionamento saudável. A nossa volta, eu sempre faço essa pergunta, todo mundo fica pirado com essa minha pergunta. Olhe agora a sua volta. Fecha o olhinho e olha a tua volta. Quantos relacionamentos saudáveis tem? O do teu pai e da tua mãe, das suas irmãs, dos seus irmãos, dos seus primos, dos seus avós. Olha, eu vou te falar que... Não é de pirar? É de pirar. É de pirar. Porque realmente a gente cresceu nesse lugar. Sim. E aí, como que a gente vai ter relacionamento saudável se a gente não sabe nem o que é? Se a gente cresceu vendo os homens do nosso lado, todos os homens, nossos avós, nossos pais, nossos irmãos, nossos tios, gritando com a mulher. Gritando com a mulher, diminuindo a mulher. Que é no sutil, né? Não era uma coisa da gente ver as mulheres quebradas, por exemplo. Exato. Mas a gente viu um quezinho ali que a gente lia e não sabia muito bem o que era. Aí quando você vai se relacionar e o cara, seu namorado, noivo, dá uma dessa em você, você acha normal. É normal, porque na minha casa... pra você ver. Eu vou te contar. É familiar, né? Eu passei por isso. Eu vou te contar um caso como a gente acha normal. Meu pai era um cara, meu pai já morreu há muitos anos, eu tinha 17 anos quando ele morreu. Mas ele era um cara muito, muito brincalhão, muito divertido, não sei o quê. E, né, tinha lá os traços machistas dele, que todos temos. Sim. Ele fazia aquela brincadeira, que eu acho que muita gente faz, de pegar o pano de prato e girar e fazer assim. Sim. Todo mundo acho que já viu essa cena. Nossa, olha, você falou que meu pai também fazia isso. Que engraçado. Ele achava isso super engraçado. E eu e minha mãe, a gente gritava. E a gente, para com isso. Enfim, cresci achando que aquilo era o quê? Amor. Que era uma brincadeira amorosa, que era uma coisa legal. Quando eu casei, não logo no começo, mas quando o abuso começou a aparecer, ele fazia a mesma coisa. Só que ele fazia para me machucar. Olha. E eu não tive a correlação de dizer assim, você tá me machucando. Eu só falava assim, caramba, você me machucou, olha. E eu sou, isso aqui para ficar roxa é 2 minutos. Sim.
Entende? E assim, e depois eu percebia que ele fazia aquilo com a intenção de me machucar, que não era a intenção do meu pai, mas era o mesmo ato, Sim, sim. entende? Uhum. E aí depois você cresce, aí você ouve assim, ai, com uma mulher não se bate nem com uma rosa. Só que a brincadeira de dentro de casa é com pano de prato que machuca. Aham, Você vê aham. como tem muita coisa Sim. ali, sutil, que a gente Passada e que é exato, exato. entendeu? Então, é muita coisa. A gente precisa desconstruir de muita coisa. A gente precisa abrir os olhos. Precisa falar, não, isso aqui não é legal. E a partir de agora eu vou falar não. Tudo bem que meu pai fazia, meu avô fazia, mas agora é não. Exatamente, exatamente. E Dri, me diz uma coisa, que tipo de terapia você faz, você aplica para essas mulheres? Você trabalha exclusivamente com mulheres que passaram por abuso ou estão passando por abuso? É, hoje o meu público está 100% mulheres, mas eu atendo homens também. Já atendi bastante homem com relacionamento abusivo, viu? Tá, tá. Eu atendo relacionamento, Relacionamento em geral, tá. em geral. Porque tudo é relacionamento, né? Se a gente for olhar, Sim, tudo é sim. relacionamento. Então, assim, eu uso técnicas. Eu digo que eu tenho uma caixa de Pandora, né? Então, assim, eu estudei muita coisa, eu estudei várias técnicas Eu vi que você integrativas, tem a barra barra de de artes, Axis. barra de artes. Eu dou aula de barra de artes, né? Barra de Tá. artes é presencial, a, a, a sessão é presencial, então, assim, hoje eu tenho clientes presenciais, algumas mulheres, mas basicamente, assim, as minhas técnicas são de acesso à consciência. Independente Uhum. do nome que elas têm, né? Então, Sim, se é abordagem integrada da mente, se é TRG, se é coach, se é PNL, seja lá o nome que essa sim, técnica sim. tiver, eu sempre, psicanálise, eu estudei muito psicanálise feminista, feminina, para que a Tá, gente possa, né, entender, porque não vem só de agora isso, igual eu falei, né? A história vem lá de trás. Então, assim, exato. eu fui entender isso lá atrás para poder abrir os olhos e a mente dessas mulheres. Então, assim, eu tenho um combo e, no final das contas, eu atendo o método Adriana Caero, que dá muito Perfeito, certo, que dá muito perfeito. certo. Assim, tem muitos casos lindos de liberdade, né? Libertação, né? De Que libertação, assim. delícia. Eu É. até, dia primeiro, eu coloquei no meu story, né? Que uma pessoa me procurou dia primeiro, 6 horas da tarde, no Instagram, no direct, dizendo assim, me ajuda, eu preciso de Olha, ajuda, senão eu vou acabar com a minha vida. Dia primeiro dia. Aquilo me tocou tanto, que eu até fiz uma sequência de story contando, eu não conto muito ah, a vida de cá, né? E essa pessoa estava em desespero, só chorava, teve uma virada de ano horrenda, muitos anos de casada, tentando se libertar e não consegue. não Quase a mesma consegue. história que a minha, né? Foi para Sim. psicólogo, foi para psiquiatra, tomou remédio. Aham. E aí, ok. Eu fiz ali aquele primeiro atendimento, não foi terapia, foi só um acolhimento no próprio direct. E ela, só com a minha conversa, ela, opa, abriu um espaço. E ela falou, eu falei para ela, eu falei, você precisa de terapia, porque só na terapia a gente vai entender muita coisa, você vai se Uhum. fortalecer cada vez mais, tá? Enfim, aí quando foi, hoje é sexta, né? Quando foi terça-feira, ela marcou a sessão dela. Olha que Então, legal. foi tão lindo, assim, sabe? Porque ela falou assim, Adriana, se eu tivesse ouvido o que você está me dizendo, tudo que você está me dizendo há um ano atrás, eu Sim. já tinha terminado com isso. Uhum. Então, assim, claro que existe a técnica, a gente precisa da técnica, a gente precisa da coisa protocolada, né? Dentro de um começo, meio e fim. Mas no Sim, final da conta, tudo que a gente conta nesse atendimento. sim, Quando, exatamente. quando você traz a tua carga e diz para a pessoa, vem, né? Vem aqui, porque eu Uhum. sei o que você está vendo, eu vivi, eu também já tive nesse inferno. A minha E porta você, eu foi estou essa. percebendo que você é muito parecida comigo. Eu acolho muito o paciente.
eles percebem um não julgamento, eles se sentem Sim, acolhidos, né? Eu trabalho com exatamente. borderline, É, então, e eles sentem isso, né? sentem E e eu sente que torço tem de saída. verdade. Eu É, fico torcendo, assim, né? E então pra isso tem gente, né, muito. Bri? É, Melhor do que qualquer pagamento é você ver a melhora da pessoa. Como é bom. exatamente, sabe? E é isso, eu tenho muitas técnicas, eu sou uma curiosa. Você vê, o livro saiu de uma curiosidade, onde eu fui Sim, estudar, onde eu fui atrás. Então, se tudo que tem novo aí dizendo assim, ah, isso aqui ajuda nisso, eu vou lá, entendeu? E sim, no final das sim, contas, eu vou usando muitas técnicas, mas dentro da necessidade da pessoa. exato, Que no exato. final das contas tem a nossa assinatura, tem a nossa energia e tal. Então, hoje, assim, praticamente, hoje é 100% eu estou atendendo só mulheres, porque também, historicamente, elas é que procuram mais o entendimento, parar de Uhum. sofrer, porque o homem, pela construção patriarcal, ele vai só replicando o comportamento. Exato, exato. Né? Então, as mulheres é que têm essa busca interior de dizer, não, peraí, vamos entender isso aqui, vamos melhorar, eu quero sair. Elas chegam com a mesma fala que eu tinha, né? De que se ele melhorar, eu melhoro, o meu Sim. casamento melhora. E depois elas vão vendo que não é ele que tem que melhorar, mas é a gente que tem que mudar o foco. Aham. Né? Que Então, bacana, né? Como é gostoso esse processo. E é, muito é muito legal. rico esse processo, é muito rico. É lindo mesmo. É lindo, Bri, lindo. ficaria horas assim, mas infelizmente eu tenho que ir. Só que eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as mulheres que estão aqui e estão passando por um relacionamento abusivo. Olha, Tati, eu digo isso para todas, né? Assim, existe vida feliz após o abuso. Eu estou aqui, eu sou antes eu falava que eu era uma experiencialista de relacionamento abusivo. Eu já tirei esse título de mim porque ele não é legal. Mas assim, eu sou uma sobrevivente de mim mesma. Não é Olha que uma, legal. eu sou uma sobrevivente de mim mesma, sabe? Eu me salvei Uhum. de mim. Porque eu tinha Muito muitas bonito isso que crenças. você falou, faz muito sentido e é muito forte. Eu gostei muito. Porque assim, a gente não pode pôr a nossa vida na mão do outro nunca. Exatamente. Nunca, pessoal, assim, nunca é Nunca. nunca. É. Nunca é nunca. Assim, eu tinha essa fala no início de que, isso é uma vítima, ele fez isso, ele fez aquilo. Ele fez. Ele é Sim, isso. Ok, sim. larga ele, deixa ele, vai viver a sua. Quem é Mas você? cadê a minha É, responsabilidade do porquê eu quis entrar nisso? E, né? exatamente. Preciso Exatamente. Então, assumir assim, isso. Né? exatamente. Então, assim, a vida feliz após o abuso. E ela é Uhum. muito mais feliz. Ela é muito mais plena. Muito melhor, né? Do que tá Muito no abuso. melhor. Né? Muito mais. Eu não troco a Adriana de 4, 10, 18 anos atrás porque eu sou hoje. Sim, Tudo, sim. tudo bem, né? Poderia ser mais leve, mas foi do jeito que deu. Foi do jeito que deu. E tá tudo Sim. bem. Tá tudo bem, porque acabou bem. E você percebeu, e você entendeu, e você sobreviveu, né? Nessa Sim, sim, descoberta, essa exatamente. autodescoberta. É muito triste Maravilhoso. a gente ver casos de feminicídio, Nossa, principalmente agora no final do ano, com muita coisa assim. terrível. O cara chamou a mulher porque disse que tinha um presente de Natal para ela. Ela acreditou que ele, É, né? Meu é. amigo, é meu ex-companheiro, mas né, tem toda aquela coisa. Foi lá, o cara Vi matou. hoje também, a mulher que estava grávida, né? E ele falou, a gente vai fazer um aborto. Ela falou, não, eu vou ter o filho, mesmo que você não queira ficar comigo, matou a mulher. Então, assim, e outra coisa, outro recado que, assim, eu, eu tenho para mim, e eu acredito que todas nós podemos ter. Não subestime uma pessoa abusiva. Não. Uhum. De novo, vamos lá. Não subestime uma pessoa abusiva. Porque você não sabe o que está ali.
Então, assim, se você já percebeu que não é legal, pra quê? Sabe? Pra quê? É Pronto. sair Sim. disso, é não querer relação. As pessoas, eu sei, tem a dependência emocional, aquilo vira um vício. Mas, assim, contato zero é vida. Quem não E assim, pode é fazer contato importante, zero? né? Tem gente que fica meio assim, mas é importante falar. Não se sinta uma heroína nessa história, tendo a sensação de que você é a única mulher capaz de mudar esse homem, porque você Não. não vai mudar esse homem e isso vai virar uma bola de neve para você. E é muito perigoso isso, né? Exatamente, porque ninguém muda ninguém. Exato. Eu só mudei, eu, Adriana, só mudei quando eu falei, eu preciso mudar, senão eu vou morrer. Exato. E nesse momento você pode mudar, você consegue, né? Exatamente. Exatamente. Quando eu olhei no bendito do espelho, né, e falei assim, cara, ou eu mudo, ou então a minha vida vai ser esse sofrimento, vai ser essa vida cretina, porque eu tinha uma vida cretina. E, assim, eu já nem Uhum. lembro mais de muita coisa, porque eu limpei tanto o meu campo, tanto a minha mente, que graças a tudo isso, tem muitos detalhes que eu não lembro. Às vezes a minha mãe fala assim, ah, você lembra, não sei o que aconteceu, não sei o que. Eu fico olhando assim, tentando buscar. Eu apaguei Tá. muita coisa da minha mente. Eu Uhum. apaguei como assim, para abrir espaço para coisa nova, Sim, sim. sabe? Então tem muita coisa que eu não lembro. Tanto é, assim, eu vou fazer uma segunda edição do livro esse ano. Eu vou incluir mais coisas Legal. e vou trazer novas coisas e vou fechar esse assunto. Eu falei com a minha editora ontem, Tá. eu fui tomar chá da tarde com ela, que é uma grande amiga, e eu falei, ó, nós vamos mexer no livro, vamos fazer uma segunda edição. A gente vai mexer e fechou. Eu vou fechar isso, não vou tocar mais nesse assunto, Olha, que interessante. É, sabe? Porque eu vi que tem mais conteúdo que eu fui observando, né? tá. E eu vou incluir, e depois eu vou fechar, e assim, acabou. Porque cada vez que a gente mexe na história, pula, né? Vai pulando umas coisinhas. Sim, sim. Bonito isso. E bonita essa É, metáfora real que você viveu, literalmente, de se olhar no espelho, né? sim. Achei Foi muito muito interessante forte. isso, né? Foi muito forte para mim, me olhar no espelho e não me reconhecer. Porque assim, eu sempre fui muito isso aqui que você está vendo. Assim, isso Sim, aqui não sim. é novo, né? Eu não sou uma Aham. nova. Eu só fui aprimorando. Eu sempre fui essa mulher. Ele me conheceu assim, para fora, feliz, olho brilhante, falante. E aí, né, eu fui entrando naquele buraco e tal, e eu Sim, não me reconhecia mais. Então, assim, quando eu comecei a limpar e disse assim, cara, eu tenho valor, eu sou bacana. E não é uma coisa assim, de exibida ou uma coisa não, de não. vaidade. Não, é uma coisa de autorreconhecimento, Exatamente, exatamente. sabe? Assim, eu gosto das pessoas, eu gosto de falar com as pessoas. Eu tenho pessoas que me seguem, são minhas amigas ainda do tempo Uhum. que eu era bancária, sabe? Sim, Pessoas que eram meus, meus colaboradores. Eu tenho uma grande amiga hoje que foi minha funcionária, foi minha colaboradora, e ela falou assim, Adriana, você foi a melhor chefe que eu tive na vida. E hoje ela é olha minha que legal. amiga. Hoje ela é minha Tá. amiga, de vir na minha casa, sabe? Então, eu reconheci isso, que foi quebrado. Tipo, você não é inteligente, você não merece o bônus, sua equipe te deu nota máxima lá na pesquisa interna porque você é bonitinha. Não, eles me deram porque eu tenho valor, sabe? É reconhecer tudo isso. Então, assim, de novo, se reconhecer, tem vida feliz pós-abuso. Você pode criar novas relações e novas relações saudáveis. Hoje eu não permito certas pessoas na minha vida. Eu prefiro, Perfeito. Você eu filtra. prefiro, eu prefiro não sair para ir na balada, ficar em casa vendo um filme, lendo um livro, comendo minha Eu pipoca, também. feliz comigo, Sim, eu do também. que do que passar, estar do lado de pessoas tóxicas, não legais, Sim, porque sim. porque eu tô com alguém, não.
Eu percebi no meu casamento que, assim, eu, de 16 anos, eu me relacionei sozinha. Eu era sozinha. Exatamente. E Exatamente. hoje, eu não tenho um companheiro, mas eu não sou sozinha. Olha que louco. Eu não sou E quando você está com o sozinha. narcisista, você está sozinha mesmo, com uma pessoa ao seu lado, Sim. né? O que torna tudo mais complicado mesmo. É mais pesado, porque você tem que dar conta de duas pessoas. Você tem que dar conta de Exato. você e do outro. Você Por tem que isso, nutri-lo também, né? exatamente, você tem que se nutrir e nutrir o outro. E aí você não tem paz. Exato. Você não tem tempo para você. Você o ar falta, porque cadê o meu ar? Cadê meu espaço? Cadê eu aqui? Que loucura. E, gente, é tão bom quando a gente tá sozinha e a gente sente uma paz, né? Nossa, Como muito. a Adriana falou, vendo um filme, comendo uma pipoca, lendo um livro, mas você tá bem, você tá aqui, Exatamente. tá gostoso, né? É muito Nossa, bom. a gente está repleta da gente. Exato, exato. Quando a gente tem esse tipo de relacionamento, tudo que a gente não tem é a gente, porque a gente está sendo sequestrada. Sequestrada. Perfeito, A perfeito. gente está sendo sequestrada em nome de um amor, que não é amor, é abuso, né? O Sim, nome do livro diz tudo. E você se perde de você. Então, assim, quando você se resgata, e é você que tem que fazer isso. Por mais que você tenha profissionais qualificados como eu, como a Tati, como muitas outras que tem, você a precisa gente, querer. a gente, nós, no processo, nós somos facilitadoras do seu processo. Exato, É você que exato. tem que fazer isso. É você com você. E é maravilhoso. Lógico que tem dias que é assustador. É. Mas quando você se encontra, nossa, é tão bom. Você fala, cara, eu sou muito legal. Eu não quero nunca mais perder isso. Né? Quando E você se eu vivo apaixona isso. por você, É. é gostoso, E eu né? vivo muito isso. Eu falo, cara, igual ontem eu saí e tava chovendo, tava frio. Eu até pus no story, falei, caramba, cadê o verão? Cadê o sol? Mas eu Sim, tava feliz. E eu fui e voltei, eu fui a hora que eu quis, eu voltei a hora que eu quis, meu celular não tava pitando, não tinha ninguém me chamando, me cobrando. Isso é loucura, gente. Se você tem um relacionamento desse, para agora. para agora. Não tenta ficar entendendo os porquês. Não Não, tenta assim, eu interpretar só. esse homem. Ele é assim, né? E cuida de você, né? Realmente busca ajuda porque... Seja feliz, seja feliz, Exato, sabe? Assim, exato. se inspire em quem é feliz. Também eu vejo muitas mulheres aqui no Instagram seguindo modelos muito errados, sabe? Exatamente, Assim, exatamente. seja feliz, se inspire, busque conteúdo que vá a Uhum. seu favor, não contra você, sabe? Perfis que diz que você tem que aturar esse homem, que em nome de sei lá o quê, você tem que honrar esse casamento. Para Pelo com isso, amor pelo de amor de Deus. Não, Deus. Então, não, assim, não. siga conteúdo, YouTube, Instagram, sei lá o quê, pessoas reais e que inspirem vocês a buscar essa felicidade. A felicidade real, não a do Instagram, não a que Uhum. vende produto, não a que vende, Exato. A sabe, uma vida perfeição, perfeita. né? Né? Exatamente. Elas chegam aqui muito contaminadas, não só pelo relacionamento, mas por isso, por esses produtos. Aí fala, ai, porque eu Uhum. comprei não sei o quê, porque eu passei com não sei quem, paguei não sei quanto, e chega aqui com uma carga de É, crença e de, sabe? Então, assim, sim. é se olhar, parar de achar que a cura tá fora. A cura não tá fora. A cura tá dentro. Sempre, Sempre. sempre. Se você não tá conseguindo sozinha, busque pessoas que vão facilitar você se encontrar. Mas o processo é seu, a cura é sua e se orgulhe disso. Esse é meu recado. Exatamente. Perfeito. Dri, olha, você e a Bárbara, vamos fazer um dia às 3, Vamos! né? A Bárbara é uma graça. Você sabe que eu conheço a Bárbara do online também, né? A gente é super Tá. amiga, mas a gente não se conhece pessoalmente. E a gente
se conheceu na pandemia e a gente se adora e a gente troca muito. Então vamos fazer um dia de um trisal aqui. Vamos fazer um trisal combinado, tá? E eu vou comprar seu livro e gostei demais, demais da sua sensibilidade. Obrigada. Tá? Muito bonita essa Vamos falar sensibilidade. mais, é muito necessário falar, sabe? É muito Vamos, necessário vamos entregar. sim. A gente tem muito assunto, a gente pode fechar assunto. Vamos falar hoje de abuso psicológico, vamos falar hoje de abuso moral. Eu tenho Exato. live aqui no meu Instagram que eu fiz sozinha, horas falando sobre, mas é muito bom essa A troca. gente pode dividir em temas, né? Pessoal, eu vou estar passando também para o meu novo canal, que é Nós por Elas, que é um canal, Dri, que eu estou começando no YouTube só para prevenção, para falar de abuso, para ajudar mulheres, né? A Bárbara, o vídeo dela já está lá, eu vou colocar o nosso lá também. E tem esse intuito realmente de estar sempre falando, porque a gente não pode parar de falar. Não pode. Né? Assim, a vida ainda está bem desafiadora. Mas a gente hoje vive uma era que a gente pode falar, diferente da época da nossa mãe e da nossa avó. Então, assim, já que a gente já sabe disso, vamos usar a nossa voz. Vamos usar o que a gente tem. A gente vai mudar o mundo? Não sei. Mas se a gente ajudar, não sei, meia dúzia de mulheres, se eu ajudar duas, você duas, a Bárbara duas, aí essas duas ajudam mais duas, e a gente faz uma grande corrente. Uma corrente do bem, que é muito bonito, né? Exatamente. E necessário. Joia. E a gente vai se falando e quem sabe a gente se encontra, porque a gente está as duas em São Paulo, né? Com certeza, vamos se ver. A gente marca um dia, tá bom? Muito obrigada, eu vou te passar, viu? Meu WhatsApp lá. Ótimo, ótimo. Pessoal, muito obrigada pela participação, tá? E beijo grande. Beijo, tchau.